O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo à sua esquerda. O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo à sua esquerda. A pergunta é: Jesus era de direita ou de esquerda? Nesse breve comentário, vamos explicar um pouquinho essa definição de esquerda e direita, brevemente, né? Não sou professor de história, mas gosto muito e até incentivo os que me ouvem, assistem os vídeos, que se preocupem com história, né? O povo que não tem história, ele pode cair nos mesmos erros de outrora e não corrigi-los por avante. Então, hoje estamos num ano político e falamos muito de direita e esquerda, centrão, centro-esquerda, e assim por diante, né? Mais voltado para a direita, mais para a esquerda, o centrão, a direita, a esquerda, tendo como direita conservadores e como esquerda os comunistas, assim, digamos, né? O socialismo, o comunismo, de forma mais forte, né? Já na ponta mesmo ali. Então, eu vou ler um pouquinho aqui alguma coisa que eu peguei no InfoEscola, que é um site que eu sempre pesquiso, InfoEscola. Tem outros vários, mas eu gosto muito deste. Pesquisa depois, você vai ver com muita propriedade por que surgiu essa questão de direita e esquerda no âmbito político e algumas razões que são usadas nos dias atuais e se nós cristãos podemos e devemos falar sobre política, né, na igreja. E eu vou falar rapidamente sobre isso. Então, a Revolução Francesa, ela iniciou, né, em 1789 e foi até 1815. Segundo alguns historiadores, inaugurou a Idade Contemporânea nessa ocasião. Durante o processo revolucionário, porque houve uma revolução mesmo, né? Começando em 1789 na França, com os girondinos, considerados mais moderados, conciliadores. Quando tinha Assembleia, o lado direito da Assembleia Nacional era ocupado por eles, enquanto que os jacobinos, mais radicais e exaltados, ocupavam o lado esquerdo da Assembleia. Essa é a origem da nomenclatura política que categoriza os posicionamentos políticos no interior dos sistemas políticos contemporâneos. Então, direita e esquerda, aqueles mais moderados direita, os conservadores direita, os conciliadores direita, os revolucionários, os agitadores, os que são realmente exaltados à esquerda. É assim que se define, por causa dessa ocasião, as questões políticas atualmente, né? O pensamento renascentista, por isso que eu falo, sempre estude história, sempre busque saber o que é história, o que é renascentista, o que é a Idade das Trevas, né? Porque se você tem a Idade das Trevas, ali de 800, ao século 1000, 1200, 1300, você vai ver que ele foi uma idade muito pesada, a Idade das Trevas, né? A idade que a Igreja Católica dominava, fazia ali as indulgências, fazia a venda, né, de pedacinho do céu, onde tinha ali, as pessoas podiam comprar o perdão através de pagamentos em dinheiro, em terreno, em bens, em propriedades para a igreja. Então as pessoas tinham indulgência, ele vai pecar, inclusive não só o pecado que ele fez, mas aqueles que ele ia fazer, né? Você vai ler, se você estudar e pesquisar, que havia questões de homens ricos que tinham fazendas, etc. Eles queriam ter um relacionamento extraconjugal, e que é pecado, e então chegavam ali na sua paróquia e conversavam. Então, ó, se você quiser fazer isso, você paga X que você vai ter o perdão. Então ele já pagava pelo pecado que ia cometer, aí adulterava e assim por diante. Existem outras tantas extravagâncias que não dá nem para falar nesse vídeo, que eu quero que seja curto, bem conciso, bem simples de entender. Ocorrendo isto, a igreja massacrava, a igreja pesava, ela punha ali um peso muito grande, a igreja que eu falo católica, viu, irmãos? De maneira que isso está na história, isso não sou eu, você é cristão, protestante, não, está na história, né? Chama de Idade das Trevas, você vai encontrar no livro da história, na biblioteca da sua cidade, se puxar agora na internet, no seu celular, você vai ver isso. De maneira que, ocorrendo isso, surgiu então um movimento do renascentismo. Com esse movimento do renascentismo vai surgir um outro, que é o iluminismo, que é uma época que eles chamam de iluminação, que foram esclarecidos, né, para sair das trevas, da prisão da igreja,
daquilo que tudo vai morrer, vai destruir, vai cair no inferno, etc. e tal, né? Porque era exagerado, não era explicado, era aceitado o pecado, era aceitado muita coisa que a Bíblia não aceita, e era imposto na sociedade um sistema que era escravagista mesmo, pesava na mente do povo e que refletia na sociedade, nas finanças, na economia e assim por diante. O pensamento renascentista no século XIV, embora tinha superado em certa medida o poder da Igreja Católica, por outro lado, fortaleceu o poder dos reis, e somente no século XVIII, com o surgimento do Iluminismo, que os europeus passaram efetivamente a questionar mais do que o conhecimento, a forma como a sociedade se organizava, né? Isso deu-se lá na Europa. O reino francês foi então berço de importantes filósofos como iluministas como Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Pesquise sobre esses homens. Entenda, quando alguém falar assim, olha, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, e outros tantos aí, né? Quem são esses? Qual é a importância deles na sociedade, no passado, na história? É bem interessante saber isso. É bom ser culto, é interessante, né? Conhecimento não ocupa espaço, né? Você é um cristão e conhece a história, e conhece de outras áreas, e conhece filosofia, e conhece... É muito interessante isso, né? Repito, conhecimento não ocupa espaço. Então, houve então a queda da Bastilha em 1789. Queda da Bastilha, você ouve falar até em piadas, em programas humorísticos aí, a queda da Bastilha. O que é a queda da Bastilha? Né, que ocorreu em 14 de julho de 1789. É uma prisão onde estavam pessoas perseguidas pelo antigo regime, então ali iniciou-se a Revolução. Pesquise depois com calma, com mais detalhes, a queda da Bastilha. Você vai ver que é um negócio muito interessante de pesquisar, né? Em 1791 começou a vigorar a nova Constituição Francesa. Isso aqui teve muito derramamento de sangue, teve, sabe, não é assim, foi flores não, foi sangue derramado. Então, em 1791 começou a vigorar a nova Constituição Francesa. A Assembleia Constituinte, convocada para escrevê-la, foi dissolvida assim que ela foi concluída. Em seu lugar, passou a ser a Assembleia Legislativa Francesa, que foi o palco das disputas que foram sendo travadas na sociedade como um todo. Então, e viu o poder legislativo, que era exercido pela Assembleia Legislativa, né, os deputados e tal. E o executivo pelos reis e juntamente o judiciário. E havia muitos embates ali, muitos impasses dentro dessa questão. Então, dentro da Assembleia, do lado direito, ficavam os girondinos, que eram moderados, como eu falei, e queriam respeito à Constituição. Ora, se tem uma Constituição, se foi determinada uma lei, se foi acordada uma lei para reger a nação, então nós queremos respeitá-la, queremos obedecê-la. E do lado esquerdo, os deputados radicais que queriam a implantação da República, limitando o poder real. Os da esquerda eram chamados de jacobinos, liderados por Robespierre. Também é outro personagem interessante da história que você deveria estudar, né? Robespierre. Eu sempre sou a favor que as pessoas pesquisem sabendo por que aquilo é aquilo, por que tem aquele nome, por que surgiu isso, por que surgiu aquilo. É muito interessante. Então, quando nós chegamos em Eclesiastes 10, verso 2, na Nova Almeida atualizada, diz assim: o coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Eu sempre tenho cuidado com as versões atualizadas, né? No caso aqui, a Nova Almeida atualizada, eu tenho atualizado, tem vários ali. Né? Eu já expliquei alguma coisa sobre essa questão das Bíblias, né? A origem delas, a origem da intenção dela, né? As Bíblias têm informação de equivalência formal, equivalência dinâmica, paráfrase, né? Paráfrase, por exemplo, é aquela Bíblia, a nova tradução na linguagem de hoje, é uma paráfrase. Você pega e vai comparando assim, parafraseando. É uma das piores versões que tem, né? É a nova tradução na linguagem de hoje. Se você tiver para você fazer um estudo e pesquisa e fazer comentários, mas para você usar no púlpito pregar, é uma das piores que tem. Eu sou favorável à Almeida Corrigida Fiel, né? Que é essa que eu uso aqui, ó. Vou até mostrar para vocês. Né? Almeida Corrigida Fiel. Eu tenho diversas Bíblias, como todo teólogo deve ter,
Mas tem muito cuidado. Aí aqui você vê, olha só. O coração do sábio se inclina para o bem e o coração do tolo se inclina para o mal. A corrigida fiel já diz assim: o coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo à sua esquerda. Você vai encontrar dizendo para a direita e para a esquerda, né? Então, nessa Bíblia que eu tenho aqui, a nova atualizada, essa aqui é uma Bíblia de estudo. Eu uso muito ela e recomendo por causa dos seus estudos. São muito bons, né? Muito bons, né? Então, quando chega no comentário, no capítulo 10, versículo 2, fala assim: se inclina para o bem, se inclina para o mal. No original em hebraico, o bem consta como direita e o mal, esquerda. A direita está frequentemente ligada à força e bênção no Antigo Testamento. Pode ser que o pregador esteja se referindo à esquerda como conotação negativa correspondente, né? Aí vai lá para Gênesis 48, 14, Juízes 3, 15, continuando aqui. Ou então seja simplesmente afirmando que a sabedoria e a tolice ficam invariavelmente evidentes no comportamento de uma pessoa. Ou seja, a versão já fala, né? O bem ou o mal. Mas o original quer dizer esquerda, o hebraico dizendo esquerda e direita. Aí vem a pergunta que nós fizemos agora no começo, né? Jesus era de direita ou de esquerda? Olha só o que fala. A direita na Bíblia tem conotação positiva e a esquerda realmente tem conotação negativa. Olha só, vou ler aqui 2 textos, aí. Tem muitos aqui, eu vou ler 2 só. Êxodo 15 e o verso 6. Êxodo 15, versículo 6. Êxodo 15, versículo 6. A tua destra, que quer dizer direita, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o teu inimigo, né? A sua destra de poder. Salmo 16, 11, vamos lá. Salmo 16, verso 11. Versículo 11, Salmo 16, verso 11. 10, 11 aqui. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Ou seja, para a tua direita, seu lado direito, há delícias perpetuamente. 2 versículos aqui, né? Tem o Salmo 17, 7, tem Isaías 41, 10, né? Que eu vou ler também, que é bastante famoso. Isaías aqui do ladinho, 41, verso 10, que diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Conotação positiva com a destra, direita. E a conotação negativa com a esquerda, nós temos aqui Eclesiastes 10, verso 2, que fala que o coração do sábio inclina para a direita e do tolo para a esquerda. Já tem uma conotação pejorativa, uma conotação negativa. E Mateus 25, a partir do versículo 31. Mateus 25, que é bastante famoso, bastante conhecido, sempre estou usando. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações estarão reunidas diante dele e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Aqui está bem forte. À direita, as ovelhas, à esquerda, os bodes. As ovelhas são os eleitos, salvos, os bodes são os perdidos, os réprobos. À direita vai dizer: vinde bendito, aos que estão à direita, vinde bendito de meu Pai, tomai por herança o que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Para a esquerda vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo, para o inferno, para o lago da perdição, preparado para o diabo e seus anjos preparado para o diabo e seus anjos, né? Vamos ler aqui. Pulei, já tirei. Mateus 25, vamos lá de novo. Fala direitinho. Mateus 25. Mateus 25. Né? E dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai. Verso 34. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, Respondendo o rei: mas quando? Então dirá aos que estiver à esquerda: apartai-vos de mim, verso 41, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Aí começa a falar, né, que eu tive fome, não me deste de comer, tive nu, não me vestiste, e segue aqui. Então eu estou querendo dizer, frisar aqui a conotação entre direita e esquerda, a questão pejorativa, a questão da esquerda pejorativa e da direita uma conotação positiva. E agora, Jesus é direita e esquerda? Bom, seria um anacronismo, porque Cristo veio numa ocasião que não tinha essa questão ainda, 1789, que foi a Revolução Francesa. Então, já falar isso aí é um anacronismo, é citar uma questão fora de tempo. O que é anacronismo? Fora do tempo. Jesus, você observa que à direita ficam os conservadores e à esquerda os revolucionários. Os primeiros cristãos eram considerados revolucionários. Tanto que você vê na própria livro de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos chegavam pregando, era dito assim: esses que têm agitado o mundo chegaram até nós, esses revolucionários chegaram até nós. O que é uma revolução? Revolução é você pegar uma água que está parada e chegar e chacoalhar e fazer. É uma espécie de revolução, é isso. Você chegar e o negócio está ali, você... Peraí, vamos revolucionar isso aqui, vamos mudar. É o que faz o Evangelho traz uma revolução, né? Ele vem revolucionar. Havia um sistema, havia uma corrupção, havia uma degeneração constante. Aí chega o Evangelho, tudo que eles ensinavam, tudo que eles pregavam, tudo que eles falavam é contrário. O Evangelho chega contradizendo, é contraditório tudo aquilo. Peraí, as pessoas começam a ouvir e começam a aprender. E começam a ser transformadas, e começam a sair daquela vida de idolatria, de pecado. Você vai achar isso aí em várias passagens em Atos dos Apóstolos, você vai achar muito disso. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai observar que Jesus, que quando os discípulos chegavam em algum lugar, quando eles iam pregar, chegavam e anunciavam, e havia realmente uma grande revolução no lugar. Então, quer dizer, eles eram chamados de revolucionários. E Jesus trouxe a revolução. Ele chegou e falou: olha, eu vim aqui colocar mesmo o pai contra o filho contra o pai. Eu vim trazer, não vim trazer paz, vim trazer espada. Mas ele não é o príncipe da paz? Mas o que acontece? Ele vem trazer uma espada contra o erro, ele vai trazer uma espada contra o mal. E as pessoas vão ser chocadas com a verdade. Imagina para você ver uma pessoa que segue numa seita muitos e muitos anos, a família, gerações, séculos e séculos. Aí entra ali, peraí, não é assim. Minha avó, a minha bisavó, ela ensinou assim, ensinou errado, paciência, você tem que aprender o certo. Então, nesse sentido, Jesus, essa dicotomia entre direita e esquerda, como é que fica? Eu já falei que é um anacronismo. A Bíblia tem a posição dela conservadora e revolucionária ao mesmo tempo. Porque ela traz uma revolução para esse mundo, ele agita tudo, né? Onde chega o Evangelho, eu não marquei o texto aqui, mas você vai achar passagem onde o Evangelho chega, aqui ó, achei onde é. Eu sempre a Bíblia fiz toda riscada, é até mais fácil. Em Atos 17, né? Graças a Deus. E não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado, algumas Bíblias falam agitado, o mundo, chegaram também aqui, os quais Jasão recolheu, e todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que é outro rei Jesus. Questão política. Os decretos de César estão sendo atacados, estão sendo revolucionariamente afligidos, porque chegou um povo aqui, esses que têm alvoroçado o mundo. Atos 17, Paulo em Tessalônica e em Bereia. O Evangelho chegando ali, trouxe o anúncio da palavra, trouxe a verdade, né? Expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e que esse Jesus Cristo que vos anuncio, dizia, ele é o Cristo, ele é o Cristo, ele é o Messias. E os decretos de César estão sendo atacados, estava atacando os princípios judaicos, eles não criam em Jesus como Messias, e estava confrontando o sistema político. Sempre teve o... O que é esse vídeo aqui, irmãos? É um vídeo para mostrar. O cristão deve falar sobre política. Jesus é direita ou de esquerda. Se você pegar nesse sistema, Jesus, o reino dele não é desse mundo, ele falou. Os discípulos também traziam a revolução. O próprio Senhor Jesus foi um revolucionário na sua época, e hoje, inclusive. Mas qual é a questão aqui? A questão política contemporânea, momento atual. Aí nós vamos ter que pegar a política e ver o que a Bíblia diz e o que as leis estão sendo aplicadas. O próprio Pedro diz assim, ó, importa obedecer a Deus do que os homens. Porque a lei era não fale de Jesus, era a lei que colocaram para ele, não fale, não ensine. E Pedro vem, não importa obedecer a Deus do que os homens.
sempre uma questão política, inclusive, infelizmente, na igreja. A partir do século III, quando Constantino filiou-se a igreja com o Estado, houve um grande prejuízo. Houve benefícios parou a perseguição, muita gente se convertia de Araque para poder parar de sofrer, de ser perseguido, perder seus bens, porque era assim, ser cristão era sinônimo de perder terrenos, casas, posições. Ser cristão, no princípio, lá nos primórdios, era realmente algo estrondoso, porque a pessoa ia perder, era sinônimo de falência de negócios, era sinônimo de perda de terreno, de casa, de fazenda, de meio de produção, era isso. Até que perseguidos ficavam nos escombros, nas catacumbas de Roma, escondidos da igreja pregando, era perseguição, não é essa moleza como temos hoje. Né? Pois bem, agora em questão política, ano eleitoral, você não vai pôr um pregador para falar de Lula, PT, Bolsonaro, 22, em cima do púlpito. Você não vai pegar e vai falar ali, hoje vamos falar sobre, aí começa a falar sobre política. Mas você não pode ser ignorante e nem a congregação deve ser ignorante. Eu tenho meu canal aqui, você pode observar, nenhum vídeo eu falo partidariamente. Eu tenho a minha posição, eu não estou em cima do muro, eu vou votar em Jair Messias Bolsonaro, não que eu o considere o melhor de todos, eu sei que ele tem umas atrapalhadas, eu sei que ele... Mas um cara que está confrontando um sistema como o Brasil, de corrupção de anos, e está trazendo ali realmente um desespero no povo, alguma coisa tem. Eu nunca vi, eu tenho 52 anos, eu nunca vi um presidente da República ser tão atacado, tão perseguido, inclusive fui até esfaqueado quando era pré-candidato, como esse homem, eu nunca vi. Falar mal, achincalhar, apontar os erros, isso aí faz parte do sistema. E demonstrar as verdades, está errado mesmo, faz parte, tem que ser. Se tiver corrupção, tem que ir pro pau, não tem que ficar com político de estimação, não. Gritando ali, fulano livre, sabendo que o fulano tem, em 3 instâncias é condenado por diversos juízes, por diversos crimes, por corrupção ativa, por lavagem de dinheiro, por fraudes, por isso, por aquilo, por aquilo outro, e ainda não é... Estou falando do Lula aqui, né? Ele foi descondenado, ele não cumpriu, ele foi descondenado por uma manobra, por uma manobra do Supremo. Infelizmente aconteceu isso, está aí, tá aí. Pois bem, o que acontece? Voltando aqui para a Bíblia, para a vida de igreja. Jesus disse que o meu reino não é deste mundo. O meu sistema mudando, a sua igreja está aqui neste mundo. Salva do mundo, mas vivendo aqui ainda. A igreja militante que nós chamamos. A igreja triunfante que nós chamamos, está guardada, porque o Senhor já morreu, os salvos estão ali guardando a ressurreição. Claro que é uma convenção humana falar isso, né? A igreja é uma só. Uma parte dela está aqui, outra parte dela está lá já com o Senhor. É uma convenção humana. Porém, aqui estando, como é que vamos viver? Como é que vamos falar e fazer? Ora, quais são as propostas defendidas por partidos políticos e por políticos que são apresentados como candidatos para esse pleito que vem agora, por exemplo, em outubro? Estamos em maio, 16 de maio hoje. Qual é a proposta? O que a Bíblia diz sobre tal assunto e o que esses políticos dizem? Eu não estou votando em pastor, não estou votando em homens para... Não é um pastor, é um presidente, é alguém que vai... Mas a Bíblia diz que não há autoridade que não tenha sido constituída pelo Senhor. E o mundo vai de mal a pior mesmo, e vai ter políticos ruins mesmo, piores mesmo, vai acontecer. E a questão política, já falei em outro vídeo aqui, sobre a questão política em que a besta, o anticristo, o falso profeta, são questões políticas que vem trazendo. Ou você pensa que aqueles animais lá de Daniel, o próprio Apocalipse 13, né? Fala de reinos. Um animal ali citado, o leão com asas, o leopardo com 4 cabeças, o urso, o animal feroz, são reinos políticos que terão um homem ali à frente. Assim será também na grande tribulação, assim será também com o anticristo, que vai ter um reino político. O reino do anticristo, e vai estar ali o anticristo escatológico, um reino, um domínio político, as leis, sem lei, norma, anomia. É do jeito nosso aqui. Por isso que as leis estão sendo já pervertidas. Por que querem defender o aborto?
E note que quem defende o aborto já nasceu, não morreu. Ora, você está entendendo? Observe isso, quem defende o aborto não defende a vida, a Bíblia defende a vida. Esse partido, esse político defende a vida e defende o aborto, pense nisso. Não, esse político ele é um político que luta pelas classes sociais, para a igualdade, etc. Mas com qual pressupostos? Passando por cima dos princípios bíblicos, nós temos eu não importo com a Bíblia, o problema é seu, nós temos a Bíblia. Então por isso que nós vamos falar de política, nós temos que falar o seguinte, você vota, você pode até ser um candidato, você pode até ser membro de um partido, né? Eu não estou com nenhum partido, já fui membro do PT, já falei isso aqui em outro vídeo, eu estive lá dentro, eu votei no PT em 89, o primeiro voto foi no Lula, voltei depois, peraí. Falei, não, né? Então, qual é o princípio? Qual é? Sobre essa dicotomia direita e esquerda, qual é o que tem que medir aqui? Qual que é o fio da balança? É a palavra de Deus. Você vai votar num político que vai apoiar alguém que rouba celular, para roubar o celular que você comprou em 10, 12 prestações na Casa Bahia, na Loja 100, no aplicativo lá do celular. Você comprou ali, veio para a internet, está felizinho, pagou duas, segunda, terceira prestação. Aí vem um infeliz, encosta uma arma na sua cabeça, pega seu celular. Quando não te mata, como mataram um jovem há poucos dias, aí vem um infeliz e diz, eu não posso mais ver a polícia perseguindo um bandido só porque roubou um celular para fumar maconha, para tomar uma cervejinha. Quer tomar sua cervejinha? Trabalhe e compre com o seu dinheiro. Quer fumar sua maconha, seu infeliz? Trabalhe e compre com o seu dinheiro. Agora vem alguém dizer que não suporta mais a polícia. A polícia está estabelecida por Deus. Você não tem que temer a lei quando você faz o bem. Você tem que temer a lei quando faz o mal, porque ela faz parte do sistema bíblico. A polícia, né? Ela está para corrigir. Ah, mas o homem é caído. Há corruptos em todo lugar, inclusive na igreja. Pois bem, em questão política, Jesus não era um homem levado por paixões humanas. Jesus é o dono do universo e salvador dos perdidos. E deixou uma lei para nós, a palavra para nós. Se você defende um partido, um político que estoua do evangelho, nós vamos ser cobrados, irmãos. Apoia a liberação das drogas. Eu sou técnico de enfermagem. Você que chegou no canal hoje e não conhece. Irmãos, eu já vi amigos, você não sabe como é triste. Eu trabalho muito na sala de emergência, eu trabalho no pronto-socorro, ali onde o bicho pega mesmo. E a sala de emergência é o ponto mais crítico de um pronto-socorro, onde chega baleado, esfaqueado, queimado, afogado, acidentado, tudo chega pra gente ali, infartado, etc. E nunca vou esquecer, há pouco tempo, num período curto, acho que uma semana, aconteceu 2 vezes, de entrar uma pessoa ali, um jovem, 18, 17 anos, jovens, entrou em PCR, parada cardiorrespiratória por uso de drogas, levado pelos amigos, pelo bombeiro, SAMU, não recordo, e a gente vai para cima e começa ali, vai agindo e vai de cá e vai de lá, e o médico em cima, e a gente em cima, a equipe toda, é uma equipe que trabalha no momento, tentando salvar aquela vida, e não é possível. Aí entra, depois todo o processo ali, entra a mãe, o médico libera para a mãe entrar, ela vem chorando, dizendo, falei tanto para você, filho, pra você não parar com essas drogas, falei tanto para você largar da porcaria da droga. Aí vem um partido que quer liberação das drogas, que acha normal alguém roubar o seu celular para comprar drogas. Você vai votar num partido desse? Isso faz parte de um sistema corrupto, perverso. E o cristão, ele tem Jesus no coração, ele aqui é o Salvador, não é Messias Bolsonaro, é Messias Cristo. Mas um partido que vota, um elemento que apoia essas leis, não é algo revolucionário, não é algo conservador, é algo pernicioso, maléfico. Observe, outro dia, jovens aqui em Cruzeiro, agora estou morando em Cachoeira Paulista, vizinho, eu vou de bicicleta no meu trabalho, são 10 quilômetros só. Eu vou, trabalho 12 horas e volto 10 quilômetros, pertinho. Estou mais perto do centro de Cruzeiro do que do centro de Cachoeira Paulista, onde estou morando agora. Um lugarzinho tranquilo, gostoso. E constantemente nós temos ali pessoas baleadas, tráfico, guerra. E você vê lá mães sofrendo, chorando por seus meninos lá, por causa das drogas, que um partido aqui no Brasil quer liberar.
mulheres morrendo por causa de aborto. Oh, mas espera aí, você não quer ter filho? Então não tem modos contraceptivos, tem meios contraceptivos. Meu corpo, minha regra, seu corpo é seu corpo, o corpo da criança no seu ventre é outro corpo. Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: Jesus é direita ou de esquerda? Jesus é Deus, que sempre vai estar pelo lado do bem. Essa questão de direita e esquerda, lá de Robespierre, da Jacobinos, Girondinos, é uma questão política que ficou, né? Direita conservador, esquerda revolucionária. Mas Cristo não veio ensinar isso, Cristo veio ensinar a vida. Jesus é vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, mas ele deixou a sua palavra, né? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, etc, 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 etc. Qual defesa faz o seu partido? Você não vai esperar no partido uma questão política, doutrinária, não, querido. Isso aí é com a igreja, com o pastor. E o pastor deve ensinar a igreja a votar certo. E se tiver algum membro da igreja que queira ser de um partido, bem, porém não deve fazer partidarismo na igreja. Note bem isso. Eu sou contra a pessoa fazer partidarismo na igreja. Nós somos do partido A, B, C. Nós somos apartidários pró-vida, pró-verdade, pró o que a Bíblia apoia. O que mais se aproxima. Claro, você não vai ter um pastor pregando, ensinando doutrina lá na Assembleia Legislativa, lá no plenário da Câmara, no Congresso, lógico que não. Mas quem defende família é Deus. Quem defende a vida é Deus, as Escrituras. Quem defende o bem é Deus. Se um partido, um político, defende o contrário disso, ele está de desencontro ao que Deus faz, ele determina. Ele não vai ser salvo por isso, ele é salvo pela graça, se arrepende dos seus pecados. As pessoas confundem muito. Salvação está em Cristo. Em 1 João 3, 9, Deus deixou muitos princípios de ensino, né? Doutrinas que são do bem mesmo. Em 1 João 3, 9 está escrito assim: ó, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, cuidado com o seu voto. Votar em quem vai de encontro à palavra de Deus é algo prejudicial e terrível. Sabemos que o mundo já é do maligno, que o reino de Cristo não é deste mundo, mas eu quero, se você não entendeu o que eu estou dizendo até agora, eu vou dizer o seguinte: cristão não vota em partido e em político que são peremptoriamente, diretamente, posicionalmente contra princípios bíblicos. Você não vai encontrar pregação bíblica nos plenários, né? Eu não estou votando num pastor, mas votando num político que vai lutar para o bem, para a família, para os princípios morais, né? Liberação do aborto, liberação da droga, ideologia de gênero. Você quer ser homossexual? Não tem nada contra homossexual, muito pelo contrário, tem muitos amigos que trabalham comigo e que me respeitam, que têm respeito, que são pessoas admiráveis. Porém, você não pode pôr isso na sociedade. Porque a Bíblia diz que Deus criou homem, mulher, macho e fêmea os criou. Não, mas não. Essa ideologia, essa levantar de bandeiras que é um grande problema. Nossa bandeira é a bandeira de Cristo, do Evangelho. Honramos a bandeira do nosso país, Brasil. Esperamos que a Constituição seja respeitada, que tem sido feito uma detonação com a nossa Constituição. Estamos visto aí e precisamos votar certo. Porém, meu conselho a você, pastor, que ensine política na sua igreja de forma mostrando o que a Bíblia fala sobre leis, né? Uma lei que vai contra o que a Bíblia diz não pode ser uma lei apoiada por cristãos. Um político que fala contra o que a Bíblia diz não pode ser apoiado por cristãos. Então você, pastor, tem a obrigação não de ficar pregando no púlpito, fazendo comício no púlpito, mas pregar o Evangelho e ensinar. Você tem a comunidade, você tem reuniões com a comunidade e sentar. E eu não deixei, quando eu pastoreava, ir político lá e falar, não deixei. Tentaram, quiseram, inclusive me oferecer até dinheiro. Eu nunca falei isso, né? Foi de forma alguma. De forma veemente, mas agora nunca deixei de instruir a igreja. Você não deve ser um analfabeto político. Não deixe que a sua igreja seja um analfabeto político. Não deixe que os membros da sua igreja sejam analfabetos políticos, né? Porque não adianta você falar de política também aí, depois chegar alguém lá com um saco de cimento, com um caminhão de blocos, com uma lata de tinta e você ficar felizinho. Vamos votar no fulano porque ele deu uma lata de tinta, deu um terreno. Isso é corrupção.
É corrupção. Se o seu pastor faça isso, denuncie ele ao conselho da sua igreja, denuncie ele, faça alguma coisa. Isso é corrupção. Não, eu vou votar no fulano, porque fulano de tal deu um terreno para a igreja. Não, deu terreno para a instituição ali, tá? Peraí. Mas quais são os projetos dele? Quais são os... Pode haver questões aí em cidade que ocorrem de ser feito uma lei orgânica, né, desde o município, que pode ser distribuídos para entidades, igreja, creche, aí uma questão outra. Isso pode acontecer, isso tem até. O que eu me refiro é a corrupção verdadeira. Olha, você põe a sua igreja para votar em mim, que quando eu ganhar, eu vou te dar tal coisa. Ou te dou tal coisa, a igreja vota. Aí é corrupção, irmão. Sai dessa. Não vai nessa, não. A igreja não precisa de favor de homens. A igreja precisa do bem de Deus. Tá certo? Frigir dos ovos, resumo da ópera. Jesus é o centro de tudo. Ele está no controle de tudo. E tudo bem provém dele. Mas o juízo também provém dele, porque o juízo também é bom. Deus é bom. Um dia alguém falou, não, Deus não é bom, Deus é maravilhoso. Não, ele é bom. A Bíblia fala que ele é bom, ele é bom. O que quer dizer bom? Ele é bom tanto para fazer o bem, para aqueles que são retos na sua palavra, como para julgar. Para muitos vai ser o mal, mas o juízo de Deus também é bom. E ponto, acabou e fim de papo. Nele não há mal algum. Fiquemos assim então. Jesus não é de nem direita nem de esquerda. Jesus é o centro de todas as coisas. Não é o centrão, viu? É o centro de todas as coisas. E se nós vamos votar esse ano, vamos votar pensando no que a Bíblia nos informa. Não vote em ladrão, em corrupto, em pessoas que roubam, que roubaram, que roubarão e que querem destruir os princípios morais, inclusive tirar a nossa liberdade de fazer nossos cultos. Então, fique com isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Ele. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde.